A aula de hoje, então, a gente vai ver sobre conversão entre bases numéricas, né? E a aula 2 que já está lá o PDF. Essa aula aqui eu estou gravando, então o conteúdo dela também vai ficar disponível para os colegas que não puderam vir, né? Não puderam acompanhar, e para vocês também estudarem de novo depois, tá? Até a gente tem mais 3 semanas de gravação de aula efetiva, e eu já tive umas ideias também para as aulas que eu não vou gravar mais para frente. O que eu pretendo fazer, talvez eu grave ainda. O que eu pretendo fazer é dar um mini curso para vocês de como é que usa o Wired Panda. Acho que vai ajudar também vocês fazerem os laboratórios, tá bom? Então, assim, eu vou ajudar vocês a mexer um pouquinho mais com a matéria. Bom, então, aula de hoje, conversão entre bases numéricas. A ideia da aula de hoje, só pegando aqui um roteiro, né? A gente vai ter uma introdução, depois a gente vai ver esses assuntos aí de conversões entre bases decimal binário, binário decimal, entre as bases binário, octal e hexadecimal, e depois umas observações sobre uma base inária, que é uma base teórica para a gente usar com qualquer quantidade de algarismos. E eu vou explicar também a motivação, por que a gente deve ficar de olho nesse tipo de base. Até a aula passada, a gente viu definições de bases binária, octal e hexadecimal. Se vocês acompanharam, vocês devem ter visto lá que essas bases numéricas são usadas porque elas são as que a linguagem que o computador fala. O computador fala binário. E a gente viu que o motivo de ele entender só binário é porque o computador ele é formado, qualquer circuito, né? Ele é formado por transistores, que são chavinhas que abrem e fecham, e portanto eles podem assumir o valor 0 ou 1. Daí que surgiu, alto ou baixo, né? Daí que surgiu então a necessidade de a gente representar números nessa base binária, só com esses dois algarismos. E a gente viu as implicações disso. Se vocês olharem a aula passada, vocês vão ver que as bases numéricas, a binária, por exemplo, ela tende a ter muitos dígitos muito rápido. O número, por exemplo, 1023, ele é o último número que a gente consegue representar com 10 dígitos. Né? 1024 a gente já precisa de 11 dígitos para representar. Quer dizer, você vai ficar escrevendo números muito grandes com muitos dígitos para representar quantidades relativamente pequenas, quando a gente compara essa representação com a representação decimal que a gente está acostumado. E também a gente viu as outras bases, que são a base octal e a hexadecimal, que são as bases intermediárias. Hoje elas vão fazer mais sentido para vocês, a gente vai entender um pouco melhor por que a gente definiu essas duas bases. A octal, que tem 8 algarismos, que a gente usa de 0 a 7, e a hexadecimal, que tem 16 algarismos, a gente usa de 0 a 9 e depois A até F. E a gente usa essas duas bases porque elas são uma maneira fácil de converter delas para binário e vice-versa. Elas são rápidas de conversão e elas também são menores, são mais enxutas para a gente conseguir olhar e ler o número mais rápido, ou escrever e anotar esses números. A gente olhar para um monte de zeros e uns, a gente se perde, né? E é importante para o ser humano ele avaliar, ele verificar os resultados de tudo que ele faz, né? A gente, embora a máquina faça o trabalho para nós, as contas, a gente sempre gosta de ver os resultados e conferir. Então, nessa aula, a gente vai ver, como eu disse, como converter os números entre essas bases aí. Eu vou fazer algumas conversões aqui, outras vocês vão conseguir deduzir bem fácil, tá? E eu também passei como exercício. Então, no final das notas da disciplina, da apostila, vocês vão ver que tem vários exercícios, vocês vão poder usar eles também para fazer testes. O teste de hoje vai ficar aberto hoje à noite, eu vou abrir o teste 2 lá no Moodle, né? Então vocês vão poder verificar lá também, tá bom? Bom, então vamos começar com a conversão decimal binário. Conversão decimal binário, ela é uma conversão importante para a gente
dado que a gente tem um número, um valor qualquer, e a gente quer ensinar, passar para o computador, a gente quer digitar ou informar esse número para o computador. Ah, professor, mas hoje em dia a gente não escreve tudo pelo teclado com números decimais? É verdade. Mas o que, que acontece nesse meio tempo? Quando a gente digita ou na tela do nosso celular ou no teclado um número, essa tecla ela tem um código. Esse código ele é convertido num número binário e depois ele é convertido em decimal para apresentar para a gente no monitor que a gente está lendo ou na tela do celular. Então tem várias conversões aí entre binário decimal e decimal binário, tá? Quando a gente, toda vez que a gente vai observar um dado e ele está escrito na tela, foi porque ele foi convertido de binário para decimal. No computador ele está em binário, ponto. Ah, muito bem, então vamos lá. Como é que a gente converte primeiro de decimal para binário? A gente vai fazer a ida e a volta, esses dois aí são importantes. O método ele é bem simples. Nós vamos pegar um número em decimal que a gente quer, vamos dizer qualquer número. Vamos dizer que a gente tem o número 100 ou 150 e a gente tem os dígitos, todos eles em binário, em decimal. A gente vai pegar esse número e vai dividir ele por 2. Vamos pegar o número 100 para ser fácil de a gente acompanhar mentalmente, porque eu não tenho muita anotação aqui, não tem como editar o texto aqui. Mas vamos supor que a gente tem o número 100. Se a gente dividir 100 por 2, a gente vai ficar com 25, não é isso? E o resto vai ser zero. Uma divisão sucessiva, ela vai continuar fazendo a divisão e o critério de parada é até que o quociente seja zero. Então, o nosso quociente deu 25, a gente continua dividindo. Ou deu 50, né? 50 dividido por 2, 25, resta zero. O nosso quociente ainda é 25, a gente continua a dividir. Aí a gente pega o 25, divide por 2, ele vai dar 12 e resta 1. Então esse 12 ainda não é quociente zero, continuamos a divisão. Vamos fazer isso. 12 por 2 dá 6, 6 por 2 dá 3, 3 dividido por 2 dá 1 e resta 1, 1 dividido por 2 vai dar 0, resta 1. Aí finalmente a gente chegou no quociente zero. A gente para de fazer as divisões. E qual é o resultado? Esse monte de divisões, o que, que a gente fez nessa sequência? A gente vai ter vários quocientes e restos. Nós vamos pegar os restos dessas divisões e na ordem inversa, ou seja, da última divisão para a primeira, e vai escrever esses dígitos da esquerda para a direita, e esse vai ser o nosso número binário correspondente ao número decimal que a gente está querendo converter. A notação dos números binários, a gente já vai ver um exemplo disso mais na prática, eu tenho um slide com um exemplo completo. A notação do número binário, ele deve seguir com a letra B. E por que, que a gente faz isso? Justamente para evitar aquela piadinha que a gente fez no final da aula passada. A gente está querendo olhar um número e saber qual base vai datar, porque agora a gente não tem mais uma base óbvia, né? A gente está trabalhando com um computador. Se você olhar um zero, isso aqui pode ser 10, pode ser 2, dependendo se isso está na base binária, na base decimal. Se for em hexadecimal, isso aqui é 16, e se for em octal, é 8. Então notem que, assim, dependendo de qual base a gente tem, esses dois dígitos aqui eles podem ter um significado totalmente diferente. Então, para a gente dizer explicitamente que isso aqui é um número binário, a gente põe um zero e um bezinho na frente. Ou seja, aqui a gente tem 2. Isso aqui vale 2. 0b. Ok? Então agora a gente vai ver um exemplo. Como é que a gente faz a conversão? Eu peguei aqui o número 25 em decimal, tá? E a gente vai fazer a conversão para a base binária. Olha as divisões sucessivas, como é que elas vão funcionar. 25 dividido por 2 dá 12 e resta 1. 12 dividido por 2 dá 6, resta 0. 6 dividido por 2 dá 3, resta 0. 3 dividido por 2 dá 1 e resta 1. 1 dividido por 2 dá 0, resta 0. Quociente 0, a gente para de fazer a divisão. E aí a gente pega os restos do último para o primeiro e escreve o número. O número vai ficar 1,
1001, como está aqui, ó. Ou seja, 25 em decimal, ele se escreve como 11001 em binário. É assim que a gente faz a conversão dos números. Então, nesse processo aqui, para o número 25, ele precisou de 5 divisões. Tá? Tem alguns alunos, tá, que eles fazem uma divisão a menos às vezes. Eles olham o seguinte, olha, esse resto aqui deu 1 e o quociente deu 1. Eu já posso pegar esse quociente, porque quando o quociente é 1, eu já sei que o próximo é o último resto, que é 1. Então eu posso pegar esse aqui e e compor um número a partir daqui, 11001. Pode fazer, só que toma cuidado, né? Porque você pode errar aí sem querer, né? Você pode, de repente, esquecer de pegar isso aqui e pegar daqui para cima vai ficar errado. Então vão até o quociente ficar zero. Essa é a regra aqui da aula, tá? E eu espero que vocês façam um exercício assim para vocês justificarem, tá bom? Nos exercícios dos testes e também dos laboratórios, se eventualmente a gente precisar disso. Tá bom? Então essa é a regra para a gente dividir qualquer número decimal para transformar, converter um número decimal para base binária. A gente podia pegar qualquer outro número aqui, podia ser um número grandão, não tem problema. A gente vai dividindo por 2 até a gente chegar no quociente zero, pega os restos de baixo para cima. Eu gosto de fazer ele assim, ó, colocar um por linha, fica mais fácil de você enxergar. Mesmo que você faça no papel, você vai conseguir depois observar um número e pegar de baixo para cima. Não esquece, né? Isso daqui é um erro bem comum também. Muita gente vai fazer essas divisões e pega de cima para baixo os restos. Aí dá invertido o número. Nem sempre vai dar certo, a não ser que ele seja simétrico, né? Mas normalmente o pessoal erra bastante nessas duas coisas que eu comentei, tá bom? Próximo caso de conversão de números que a gente vai ver é a conversão de binário para decimal. Binário para decimal invertido, né? A gente agora tem os números lá no computador e a gente quer expressar esse número para nós, para os seres humanos olharem. Como é que é o método para converter? Então, o método é bem simples. A gente vai fazer três passos, na verdade. O primeiro, a gente tem um monte de dígitos, 1 e 0, né? A gente vai numerar eles. Pode ser com um dígito decimal mesmo. A gente vai numerar da esquerda para a direita. Ou melhor, da direita para a esquerda. O dígito mais à direita, que é o menos significativo, ele vai receber o índice zero. E depois a gente vai aumentando de 1 em 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Nesse exemplo aqui desse número, esse aqui seria o dígito de índice 0, 1, 2, 3 e 4. Então a gente teria os números rotulados de 0 a 4 da direita para a esquerda. Tá? Se a gente tivesse esse número aqui para converter para decimal. E depois de rotular os dígitos, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar cada dígito pela potência de 2 correspondente à sua posição. Nesse caso aqui, voltando aqui, né, a gente tem esse dígito aqui, é o índice 0, a gente multiplicaria esse dígito por 2 elevado a 0. Esse dígito é o 1, esse é o 2, então esse daqui é multiplicar por 2 elevado a 2. Esse é o 3, esse é o 4, por exemplo. Então esse aqui vai multiplicar por 2 elevado a 4. Depois de a gente multiplicar cada dígito pela potência de 2 correspondente à sua posição, a gente vai somar essas multiplicações. E aí, no final, a soma total vai dar o número final em decimal para nós. Tá? Então, uma notação em decimal aqui para a gente ver, só para a gente estabelecer também, é que o número em decimal ele pode ser representado sem nada depois dele ou colocando uma letrinha D. Então, a gente pode colocar uma letra D depois do número para a gente dizer mais explicitamente que ele é decimal. Tá? Se não tiver nada, a gente entende que ele é decimal, mas se vocês quiserem, é uma boa prática colocar o Dzinho, tá? A não ser que não caiba isso numa caixa de texto, alguma coisa.
mas a gente está aqui mexendo com vários tipos de números diferentes, vai ser importante a gente identificar eles. Vamos para um exemplo, nada melhor que um exemplo para entender o método, né? Então, aqui nesse exemplo, o que a gente tem? A gente vai converter esse número 11000 para a base decimal. Note que eu não sei que número que é esse ainda, só olhando. Então, nós vamos converter. Como é que faz mesmo? Primeiro, a gente tem que indexar os dígitos binários, da direita para a esquerda. Esse é o índice 0, 1, 2, 3 e 4. Depois de indexar, a gente vai multiplicar cada dígito pela sua potência de 2 correspondente. Então, esse dígito aqui da direita ele é 0 vezes 2 elevado a 0. Esse segundo dígito está aqui nessa linha, 0 vezes 2 elevado a 1. Esse terceiro aqui é 0 vezes 2 elevado a 2. Esse dígito 1 aqui é 1 vezes 2 elevado a 3. E esse último dígito 1 aqui é 1 vezes 2 elevado a 4. A gente fazendo essa continha aqui, essas multiplicações aqui deram 0. Essa multiplicação é 1 vezes 2 elevado a 3, que é 8. E 2 elevado a 4 é 16. Somando depois o último passo, somando essas multiplicações, a gente vai chegar em 24 ou 24D, que é o correspondente a 11000 em binário. Então o procedimento é esse. Eu acho esse mais simples porque esse aqui é mais difícil de você fazer confusão, né? Do que o outro que tem a ordem certa para você pegar os restos. Da mesma maneira que você pega os restos de baixo para cima invertido, aqui também tem uma inversão, mas é na hora de você numerar, né, os dígitos aqui da direita para a esquerda. E aqui tem algumas otimizações que a gente pode fazer, tá? Pra gente, na maneira como a gente faz isso. Talvez alguns já devem ter percebido aí que quando o dígito binário é igual a 0, a gente não precisa fazer conta nenhuma, porque independente da potência de 2 que está multiplicando, o resultado vai ser sempre 0. E como a gente vai somar no final, então o 0 aqui não conta nada para a nossa soma final. Ou seja, a gente só vai precisar, a gente vai numerar os dígitos e só vai precisar fazer a multiplicação para os dígitos que têm valor 1. Eles é que vão contar para o valor final do nosso número decimal. E além disso, como a gente em binário só tem algarismo 0 e 1, quando o algarismo é 1, a gente não precisa fazer essa multiplicação também, né? A gente pode simplesmente pegar direto a potência de 2, porque ela sempre vai multiplicar por 1, que dá o próprio valor da potência. A gente poderia simplificar essa conta toda aqui, simplesmente vendo aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4. A gente faz a conta de 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, soma os dois valores e chega no resultado final. Então é isso. A regra oficial desse método é a gente fazer passo a passo. A gente fazer a indexação dos dígitos, depois pegar as potências de 2 e multiplicar e somar. Mas se você quiser fazer mais rapidamente, você pode também pegar só os dígitos que tem 1 e fazer a operação. Só toma cuidado que a indexação, independente de ser 0 ou 1, você tem que indexar os dígitos do começo ao fim, tá? Não pode pular os dígitos que tem 0. Esse é o dígito 0, dígito 1, dígito 2, dígito 3, dígito 4. E na hora de fazer as potências, tem que fazer 2 elevado a 3, 2 elevado a 4. Essas que vão ser relevantes. Tá? Se você já se sente confortável, poderia fazer diretamente essa conta. Vamos para a terceira conversão que a gente vai ver hoje, né? A gente vai aprender agora, eu vou passar para vocês, conversão de binário para octal. Essa conversão de binário para octal, aí vocês vão entender agora por que a gente usa octal. Tá? A gente não vai mexer muito agora com o número decimal mais. Por quê? Vamos supor que você está querendo conferir um resultado que a máquina te passou.
e a máquina ela não fez essa conversão para você. Por acaso você está fazendo a conversão para ela, você está implementando esse algoritmo. Então, ao invés de converter o número para decimal, você pode converter para octal e verificar se as suas contas estão certas em octal, ao invés de você verificar um determinado procedimento que você fez em decimal. Vai ser mais rápido você fazer essa conversão. Olha como ela é simples. Você vai pegar um número em octal e vai colocar zeros à esquerda. Zero à esquerda, igual eu falei na aula passada, a gente não muda o valor do número, né? Cada dígito zero à esquerda não muda o resultado. Mas a gente vai colocar uma quantidade múltipla de 3 dígitos. Então vamos supor que o nosso número em octal seja 1, 3, tá? 1, 3 em octal. Se a gente tiver 1, 3 em octal, a gente tem que colocar um zero à esquerda para ficar 0, 1, 3. Aí tem 3 dígitos octais, é uma quantidade que é múltipla de 3. Se a gente tiver 4 dígitos ou 5, a gente tem que acrescentar zeros até ficar com 6 dígitos, para ter uma quantidade múltipla de 3. E assim por diante. Se tiver 20 dígitos, a gente tem que acrescentar mais um para ser 21, um outro múltiplo de 3 e assim vai, né? E aí depois de a gente ter uma determinada quantidade de dígitos que é múltipla de 3, a gente vai pegar esses grupinhos que são de 3 dígitos binários e aí você vai fazer a conversão de cada grupinho de 3 dígitos separadamente para octal. E por que isso é fácil? Porque aí a gente pode usar uma tabela. Como são só 8 possibilidades diferentes, a gente vai ter cada grupinho de 3 dígitos sendo convertido em um dígito octal. E a gente tem realmente essa correspondência. A gente sabe que para cada 3 dígitos binários, a gente tem exatamente um dígito octal. Tá? Tem alguns detalhezinhos para a gente ver na conversão, eu já vou mostrar para vocês. Tá? Agora, sobre notação, quando a gente for usar números em octal, é importante a gente colocar a letrinha O depois do número, para a gente saber que esse número é octal. Porque se a gente não colocar nada, 31, ele vai ser 31 em decimal. 31 em octal, ele é 25. Tá? A gente vai fazer eu fiz de cabeça aqui, mas a gente vai poder fazer os exercícios para vocês verem em binário quanto que é e a gente vai resolver esses tipos de exemplos, tá? O importante então coloca o ozinho, porque isso aqui pode ser decimal também. Vamos ver um exemplo agora. A gente vai converter o número de binário 1010 para a base octal. Então a gente tem esse número. Primeiro passo, o que a gente faz? A gente acrescenta a quantidade de zeros para que o número se torne tenha um número de dígitos correspondente a um múltiplo de 3. Então a gente tem aqui 1010, a gente coloca, desculpa que eu cliquei, ele passa aqui, né? A gente tem 1010, a gente vai colocar 2 dígitos aqui à esquerda, 2 zeros à esquerda, não muda o valor. Então agora a gente tem 6 dígitos, que é um múltiplo de 3. O que a gente faz? Agrupa em grupinhos de 3 dígitos, e para cada grupinho de 3 dígitos a gente vai olhar a tabela para fazer a conversão. Ou seja, 001, qual é o correspondente em octal de 001? É 1. Então, o 001 ele vai virar dígito 1 octal. 010. 010 é 2 octal. Ou seja, 1010 ele equivale a 12 em octal. Tá? Que em decimal é 10, tá? Mas isso daqui a gente não fez. Eu estou falando para vocês de cabeça, mas dá para vocês calcularem fazendo aquela conversão de binário para decimal também, né? Binário para decimal é a multiplicação das potências de 2. Esse é o jeito certo de a gente fazer, tá bom? De fazer a conversão. O que às vezes o pessoal pode errar na conversão?
Pode esquecer de colocar os zeros à esquerda. Aí como é que começa? Pega esses três dígitos aqui, 101, vai na tabela, põe 5, aí sobrou um zero, aí é zero, aí põe 5 zero. Vai dar errado, né? Toma cuidado para não errar esse tipo de raciocínio. Não esquece de colocar os zeros à esquerda. Mas agora então, por que converter entre binário e octal é mais fácil do que binário para decimal? Bom, binário para decimal a gente tem que ficar fazendo aquelas contas de potência de 2. Aqui a gente não precisa fazer conta nenhuma. A gente simplesmente pega os grupinhos, vê uma tabela e já joga lá o resultado. É muito mais direto. Tanto é que se eu der um número muito grande aqui, com vários dígitos binários, a gente demora uma fração de segundo para converter ele para octal. A gente vai dividindo em grupos de 3 e vai olhando a tabela e escrevendo. Se eu colocar um número bem grande em binário para converter para decimal, a gente vai ter que indexar eles. Depois a gente vai ter que pegar quais são as potências de 2, quais dígitos multiplicam, fazer as multiplicações e depois somar todas as potências de 2, que vai dar bem mais trabalho, tá, do que a gente pegar em octal. Então, o resultado é, nós temos um número em octal com muito menos dígitos do que binário e com a conversão feita rapidamente. Agora, a volta, né? Eu não vou explicar todos os detalhes para vocês aqui, mas a volta do octal para o binário também é muito simples de fazer. É o mesmo raciocínio. Como é que funciona? Para cada dígito octal, a gente vai ter quantos dígitos binários? Vocês sabem responder, né? 3 dígitos binários. A gente vai fazer o contrário, a gente vai seguir essa mesma tabela, mas não precisa nem acrescentar zeros. Se a gente fosse converter, por exemplo, esse 1, 2 aqui, esse 1 ia virar 001 e o 2 ia virar 010. Então ia ficar 001, 010, que é exatamente isso. Você poderia depois cortar os zeros à esquerda para ficar com 1010. E voltar então entre essas duas bases é moleza. É muito mais fácil do que o decimal. Agora, quando a gente faz conversão binário para hexadecimal, também não é difícil, tá? Tem alguns detalhezinhos que eu vou mostrar para vocês. Vou tentar fazer um exercício extra, inclusive, aqui com vocês no, no documento do Word aqui, né? Vou tentar escrever um pouquinho. Mas qual que é o método? É bem parecido com o método que a gente tinha para a conversão binário para octal. Ao invés de a gente acrescentar zeros à esquerda para ficar com um múltiplo de 3, agora a gente vai acrescentar zeros à esquerda para ficar com um múltiplo de 4. A gente vai ter grupos de 4 dígitos, é a mesma ideia. E aí a gente vai converter os grupos de 4 dígitos de acordo com uma tabela para os algarismos de 0 até f, hexadecimais. Agora, qual que é o segredo aqui? O segredo é o mesmo que a gente tinha para octal, só que aqui no hexadecimal, um dígito hexadecimal corresponde a 4 dígitos binários. E para a gente representar os números em hexadecimal, a gente vai usar uma letrinha H. A gente vai escrever o número e depois um Hzinho na frente. Nesse exemplo aqui, obviamente que está em hexadecimal porque tem uma letra F. F não tem nenhuma outra base que a gente viu, né? Mas se fosse, por exemplo, 10H, a gente precisaria colocar o H, que poderia ser binário, poderia ser octal e poderia ser decimal também. A gente tem que saber de qual base a gente está falando do número. Se não tiver essa letrinha, a gente vai considerar sendo decimal. Vamos ver o exemplo na implementação. Ó. A gente vai converter o número 101 de hexadecimal para hexadecimal, de binário para hexadecimal. Solução, né? Primeiro, a gente coloca zeros à esquerda para ficar com um múltiplo de 4 dígitos. Como a gente tinha aqui 101, a gente precisa acrescentar um zero à esquerda para ficar 0101.
E aí depois a gente vai pegar os grupos de 4 dígitos. Nesse caso a gente ficou com um grupo só, né? A gente vai pegar esse grupo de 4 dígitos, que é 0101, olhar na tabela. Aqui está errado, o que tá, eu vou corrigir para hexadecimal. 1010 vai dar 5 em hexadecimal. Ou seja, quando a gente converte os dígitos, a gente vai ter 10105H. Já foi feita assim a conversão, tá bom? Deixa eu pegar um outro exemplo aqui para mostrar para vocês. Eu vou fazer isso no final, tá? Depois que eu terminar isso aqui, para se cair minha conexão não ter problema. Vamos só esse último slide aqui, que é para eu passar para vocês o conceito de base inária. Mas o que a gente tem na base inária? Qual que é a ideia aqui? Talvez alguém que fez colégio técnico ou outra matéria já tenha visto as conversões. Isso aqui talvez seja um pouco mais novo, né? As arquiteturas, como eu disse, de computadores e circuitos digitais, elas usam hoje todas elas base binária. Mas a nossa tecnologia pode mudar, né? E a gente pode acabar querendo usar uma base diferente. Só por curiosidade, aqueles discos, os armazenamentos SSD, né? Eles são feitos às vezes em níveis, em diferentes quantidades de níveis de dígitos, tá? Que esses dispositivos eles guardam. Os SSDs eles usam uns transistores um pouquinho diferentes, com uma camada a mais, e essa camada ela pode guardar uma quantidade de carga que ela pode dar um valor, ela define um valor que está armazenado naquele transistor. E essa carga ela pode ter vários níveis, dependendo do tipo de SSD. Um SSD que tem 3 níveis, por exemplo, ele usaria uma base ternária. Então, já tem uma certa necessidade disso de acordo com a tecnologia que a gente usa. E os computadores quânticos, eles, dependendo do valor quântico que a gente usa para armazenar dados, eles também podem usar uma base numérica diferente. Tá? Então, a gente não sabe qual vai ser a influência dos computadores quânticos no futuro, mas é bom ficar preparado, porque a gente pode, de repente, se deparar com uma base numérica diferente e a gente vai ter que aprender a lidar com ela. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Vamos pegar um exemplo de uma base ternária, com i igual a 3. Né? Uma base igual a base binária tem 2 algarismos, na base ternária a gente tem 3 algarismos. A gente usaria, obviamente, 0, 1 e 2. Aí que vem a história. Como a gente vai fazer uma conversão entre a decimal e ternária e decimal? Vamos supor que a gente vai trabalhar sempre com ternária, a gente quer mostrar o resultado na tela, quer passar números para o computador. Então a gente tem que aprender essas regras. Aí o segredo é o seguinte: as regras não mudam daquilo que a gente viu entre binário e decimal binário. A regra não era divisões sucessivas por 2 para a gente transformar decimal para binário e pegava os restos? A gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai fazer divisões sucessivas por 3. Se vocês quiserem fazer como exercício para vocês verificarem os resultados, podem fazer. E se a gente quiser converter da base ternária para decimal, a gente vai fazer a mesma estratégia, só que agora a gente vai pegar os dígitos, a gente vai ter que fazer a multiplicação, porque agora não é só 0 e 1, né? A gente vai ter 2 também. Vai ter que pegar os dígitos e multiplicar por uma potência de 3 com o índice correspondente, também numerando da direita para a esquerda, da mesma maneira que a gente fez com os números binários. Tá? A base ternária, vocês conseguem enxergar algum problema com ela? Talvez vocês pensem assim, né? Quem pensou na quantidade de dígitos acertou. Lembra que a base binária ela tem muitos dígitos e fica muito grande rápido? A base ternária também. Por quê? Quanto menor a quantidade de algarismos, maior é a quantidade de dígitos que a gente precisa. E a solução para isso é a gente usar uma base intermediária para fazer a conversão rápida, igual a gente usou octal e hexadecimal.
Se a gente tivesse uma base ternária, provavelmente a gente usaria a base 9, né? Eu não sei se está certa essa nomenclatura que eu coloquei aqui, nonária, pode ser que é isso o nome que a gente chama. Mas a gente usaria uma base 9 com os algarismos de 0 até 8 para a gente conseguir fazer a conversão entre a base 3 e a base 9. Para quê? Fazer conversão rápida e verificar se o resultado está correto. Tá bom? Eu vou fazer uma observação aqui ainda enquanto eu estou gravando essa parte aqui da aula, para dizer que nessa conversão aqui tem alguns errinhos a mais do que o pessoal faz, além de esquecer de colocar os dígitos zeros à esquerda. Nesse daqui corre um risco do seguinte: a pessoa está fazendo de cabeça a conversão sem olhar a tabela. Aí o que acontece? O que a pessoa faz? Ela pega uma coisa assim, por exemplo, 1110. Quanto que vale 110? Se a gente olhar na tabela, 110 é a letra E, é o algarismo E. Bom, mas aí se a gente olha isso e tenta ver de cabeça, quanto que vale isso aqui? Isso aqui vale 14. Então, às vezes, a pessoa está fazendo de cabeça, ao invés de olhar a tabela, vê 110, e ao invés de escrever E, escreve 14. Mas aí 14 dentro do número hexadecimal é totalmente diferente, né, de 1,4. 1,4 é outro valor em hexadecimal, é 20. Tá? Então esse é um errinho que o pessoal faz na hora de usar esses algarismos novos aqui, de A até F. Tem que lembrar que eles existem e fazer a conversão direitinho. Tá bom? Esse número, como é que a gente vai converter ele para hexadecimal? Olha, vamos contar quantos dígitos ele tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele tem 10 dígitos. Quantos dígitos a mais a gente precisa colocar para fazer a conversão para octal, para hexadecimal? Tem que ser um múltiplo de 4, né? Então a gente vai colocar mais dois zeros à esquerda aqui. E ele vai continuar sendo um número binário. Eu só não vou escrever o B aqui enquanto a gente estiver fazendo no meio da conta. Tá? Agora que a gente já tem um múltiplo de 4, a gente vai dividir ele em partes com 4 dígitos. Que vai ficar assim, né? 3 partes com 4 dígitos. E a próxima etapa agora seria a gente olhar aquela tabela e a gente fazer a conversão de um por um. Tá? Então essa tabela que a gente tem, ó. Deixa eu dar zoom de novo. Vamos olhar esse primeiro conjunto aqui, 0010. Nessa tabela ele equivale a 2. Segundo conjunto, 1110. Ele equivale à letra E. Terceiro conjunto, 0001. Ele equivale a 1. Então aí a gente já terminou de fazer a conversão de binário para hexadecimal. Tá bom? Nesse outro exercício. Olhando a tabelinha. Uma pergunta aqui. No caso da base inária, na conversão de decimal para I, se lê ao contrário os restos também? Sim, também se lê ao contrário, de baixo para cima. Exatamente, assim como na conversão decimal para binário. É o mesmo processo, tá bom? Exatamente, boa pergunta. Então a gente chegou aqui ao fim da apresentação, a gente fez um exercício adicional, né? Se vocês quiserem fazer o contrário, também dá para fazer, né? Não é nada difícil, a gente pode inverter. Deixa eu só fazer um exercício aqui com vocês, um erro que eu vejo muito pessoal cometer na hora de converter de hexadecimal para binário, tá? Vamos supor que a gente tem isso aqui, ó. Vou até exagerar um pouco, tá? Vamos supor que a gente tem esse número grandão aqui, ó. Como é que ele ficaria em binário? É fácil, ó, não demora muito. A letra E é 1110. Segundo é o zero, né? Qual que é o zero? É o próprio zero.
Depois é o 4. O 4 é 0100. Desculpa se eu estou muito rápido aqui, se está demorando para atualizar para vocês. O 2, a gente vai subir aqui, ó. O 2 está aqui, ó. É 0010. O 3, 0011. E o A, o algarismo A, é 1010. Então, esse é o correspondente a esse número. E dá para a gente fazer o inverso também rápido. Agora, pensa nesse número grandão para você converter para decimal, quanto que ele ia demorar mais, né? A gente ia ter que pegar as potências de 2, ia ter que fazer todas as multiplicações, depois somar tudo. Por isso que hexadecimal binário é rápido. E octal binário também. Qual que é o erro que eu falo aqui que o pessoal normalmente comete, né? É nesse zero aqui, tem que tomar muito cuidado. Às vezes a pessoa vai converter, ela não fica olhando muito a tabela, fala, vou fazer de cabeça. O E vale 0, o 0 vale 0, o 4 vale 100, o 2 vale 10, o 3 vale 1 e o A vale 1010. Olha o resultado que. Opa, eu coloquei H aqui, aqui B, né? Olha o resultado que a pessoa ia chegar. Esse número está totalmente errado. Você não pode esquecer de colocar os zeros aqui. Ah, mas zero à esquerda não vale a mesma coisa? É verdade, só que aqui o zero não está à esquerda do número, ele está no meio do número. A esquerda seria aqui, ó. Tá? Então, para todas essas conversões, tem que colocar os 4 dígitos. Não pode esquecer. Cada dígito hexadecimal são 4 dígitos binários. Com exceção nesse primeiro. Se esse primeiro aqui fosse 1, aí poderia colocar 1 no primeiro número. Né? Mas mesmo assim, eu recomendo, coloca os 4 dígitos e aí depois você pode tirar no final. Faz toda a conversão inteirinha, porque isso aqui é um erro muito comum de acontecer, da pessoa ver o zero e converter assim com o zero no meio e esquecer. Tá bom? É o erro mais comum que eu vejo em exercício.